Bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida, esse levantar divino, rico e poderoso. Mais um dia, mais uma oportunidade rica do céu, do qual o próprio Deus, Criador, Pai Todo-Poderoso, nos confiou. Só Ele tem esse poder de nos levantar e de nos colocar para deitar. Só Deus tem o controle de tudo que está sobre abaixo desse céu, de colocar o fôlego de vida e tirar o fôlego de vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, e mais um milagre divino estabelecido para nós aqui nessa terra. Se você está de pé, se você acordou, rende-se aos pés do Senhor Jesus. É que Ele tem missão, que Ele tem algo para fazer sobre a tua vida. A obra não parou. Amém? Por mais que você tenha parado, por mais que você esteja às vezes com os passos mais para lá do que para cá, se Deus te acordou, se você está de pé, eu preciso te falar, aleluia, com o único motivo, o único intuito de Deus ter te chamado hoje de novo. Não é em questão do teu trabalho, não é em questão de você estudar, não é em questão disso. Isso é importante, faz parte, aleluia, mas o principal da tua vida está na mão dele. O Senhor é longânimo. Apóstolo Pedro vai falar que os planos do Senhor, as promessas do Senhor, por mais que elas parecem estar demorando, mas ela não tarda. Ele é longânimo e Ele anseia que todos cheguem ao arrependimento e não se perca. Amém? O Senhor está esperando você levantar a tua mão e falar: Senhor, eis-me aqui, me torna dependente da tua graça através do teu Espírito. O Senhor está esperando você ser despertado mais um dia como esse, do qual às vezes você já está no caminho do trabalho, numa academia, seja onde for, fazendo suas coisas, preparando sua marmita, preparando algo para você sair para a tua caminhada, tua jornada. O Senhor está esperando você falar com a tua boca e crer no teu coração: Papai, eu não aguento mais, eu quero depender de Ti. Me ensina a viver na dependência do Senhor através do Espírito Santo no caminho de Jesus. O Senhor está esperando isso de muitos. Aleluia. E para essas pessoas às vezes enxergar o quanto o Senhor quer isso de vidas que Ele está colocando aqui. Amém. O intuito de Deus enviar teu Filho Jesus foi para que não perecesse aqui nessa terra e garantirmos a vida eterna. Então, fora todos os seus afazeres que às vezes está atrapalhando você de se entregar e se render ao Senhor, o principal motivo é de você estar na mão do Senhor, em primeiro lugar, para que as demais coisas sejam acrescentadas. Então, que seja mais um dia de oportunidade do céu na tua vida aqui na terra. Que seja mais um dia de você se render aos braços do Pai e realmente buscar viver a vontade dele, por decisão, por você querer, por você enxergar que uma vida fora do autor da vida é uma vida incompleta. Não tem vida fora do autor da vida. Não tem vida fora do caminho de Jesus. Tem imaginação, tem pensamentos seus, tem tudo eu, que é do seu eu e não da parte de Deus. Amém? Às vezes você tem 20, 30, 40, 50, 60 anos, não sei sua idade, mas ainda não vive os propósitos de Deus. Aleluia? Então que possa ser mais um dia de reflexão, que você possa reconhecer o agir de Deus desde o teu acordar até o teu deitar. Desde esse primeiro toque, dessa primeira hora que Ele já nos acorda, temos que ir mais a profundo. Não é o despertador, não é o barulho na cozinha, aleluia. Não é o barulho do vento batendo na janela, não. É o próprio Deus nos soprando, aleluia. Nos despertando de um sono do qual Ele mesmo colocou e nos colocando de pé em mais um dia, para mais uma batalha, para mais uma missão e para ser motivo de glória dele aqui na terra. O salmista Davi vai dizer que em paz ele deita e dorme e o levanta porque o Senhor o sustentou. Que você possa reconhecer que o seu sustento, o você estar de pé, a saúde que você fala, é saúde o que importa, ela vem de Deus. É que às vezes você esquece de colocar esse detalhe. Tem que correr senão ninguém corre, né? Saúde, né? Tem saúde, tá bom, mas de onde vem a saúde? Vem de Deus. Se Deus não mover saúde, você não sai da sua cama. Se Deus não mover saúde, você não sai do teu portão. Aleluia. Então não seja hipócrita, não seja ignorante, não seja tolo. Seja um dependente da presença de Deus. Amém? Decida, né? Deixar o Senhor cortar algumas raízes de amargura, raízes de ciclos que às vezes atrapalham você de vir até Jesus. Está atrapalhando. E você na tua cabeça tem como isso por normal. Porque a palavra do Senhor diz através de apóstolo Paulo, a carta aos Coríntios, que o Deus desse século, com D minúsculo, cegou os entendimentos dos incrédulos. Ou seja, o inimigo ele tem injetado, tem infiltrado, tem envenenado mentes de pessoas que ainda não estão em Cristo, e ele vai lá e cega de tal forma que parece coisas que estão acontecendo no viver, no caminhar daquela pessoa, por ela ser uma pessoa aos olhos de muitos naturais, boa por ter um trabalho, não precisa de mais nada, tá tudo bem, você está vivendo no padrão
normal, é isso aí, não é mais que isso. As outras coisas é fora do eixo, é careta. Não, você tá na massa, na maioria. Você ser uma pessoa normal e viver o sobrenatural em Cristo, é você ir contra isso, é você ir contra a moda, é você ir contra o favor do mundo, é você denunciar o pecado, é você denunciar coisas que você sabe que não é do agrado de Deus e você se afastar disso. Aleluia. É a multidão vindo na sua frente e você tentando passar no meio delas para tentar fazer a vontade do Pai, né? Imagina aquela multidão vindo na sua frente e você perseverando, querendo viver uma vida em Cristo e tentar desviar daquela multidão. É Deus que nos dá a estratégia. Amém? Irmãos, estou com um texto, estou com uma mensagem do Senhor que eu abri hoje cedo, da parte do Pai. Texto muito forte. Tivemos uma reunião, ontem, uma comunhão no culto no lar, e a palavra que o Senhor nos direcionou no dia anterior foi sobre fortalecimento na caminhada da fé, né? E se não tivermos fé, não temos como ser fortalecido, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? O Senhor me levou lá em Marcos capítulo 11, eu vou ler do versículo 23 e 24, aleluia. Em verdade vos digo, Jesus falando, que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, lhe será feito. E não duvidar. Se eu disser a esse monte, lança-te no mar, e se eu pedir ao Senhor crer e não duvidar, será feito. Deus está falando aqui o seguinte para os discípulos, dando um exemplo muito forte, né? Imagina uma montanha, você fala, lança-te ao mar, né? A visão não pode ser tão neutra assim, de você achar que a montanha vai se lançar ao mar. Tudo é possível ao que crê, aleluia. Mas Jesus está falando ali o seguinte, não tem o que eu não faço se vocês não pedir, crendo e não duvidando. Não tem que Deus não faça na nossa vida se a gente pedir, crendo e não duvidando. Crendo com o nosso coração, em espírito. Eu creio que o Senhor está fazendo. Mas você não está vendo, irmão, mas no céu já está pronto. Já já ele vai se materializar aqui na terra. Isso é fé, aleluia. Louvado seja Deus. Versículo 24. Por isso vos digo que tudo que pedirdes em oração, crede que recebeste e será vosso. Por isso te digo que tudo que pedires em oração, crê que recebeu já. Crê que o que você declara ao céu, você crê que o Senhor já entregou, que você vai receber. Mas como e quando? Não sei, irmão, mas o seu crer envolve esse movimento do céu aqui na terra. Aleluia. Já somos um motivo de milagre só de estarmos aqui acordados, né? Então não tem como você não ter um dia milagroso na mão de Deus, quando você acorda e reconhece que foi um milagre você estar de pé. Então exercita a tua fé. Não fuja de coisas que tem que passar. Não desvie do caminho que o Senhor quer que você ande nesse caminho. Às vezes tem situações que às vezes você está anulando de viver, está retardando de estar vivendo aquilo ali para poder passar, para o Senhor poder fazer o que tem que fazer, e isso atrapalha na promessa, né? A nossa fé ela é moldada, a nossa fé ela é exercida mediante algumas provas vividas, né? Se a nossa caminhada em Cristo Jesus não envolver combate, missão, batalha, perseverança, eu permanecer, a minha fé não vai ser afiada. Aleluia, a minha fé não vai ser desenvolvida, vai ser uma fé morna, uma fé meio que morta, porque não tem obra em cima. Mas a obra salva? Não salva, mas mostre a sua fé que eu vou dizer quais são as suas obras. Ou mostre as suas obras que eu vou dizer onde está a sua fé. Amém? Mediante as suas obras, os seus caminhos, né, é visível, né, e refletível aonde está a sua fé, mediante as suas obras, mediante a sua caminhada aqui. Né, qualquer um vai poder enxergar Cristo na tua vida, porque vai ver que você está alicerçado em Cristo, mediante as suas obras, o seu caminhar. Amém? Então tudo que pedimos aqui ao Senhor, crendo que já recebemos, será feito. Né? Às vezes a gente não exercita isso. A gente às vezes está recorrendo para tantas coisas e esquece da fé. A fé ela é ativada em nós mediante o quanto ativamos. Às vezes não é preciso chegar a alguma situação para você falar, nossa, eu vou na fé agora. Não, você está na fé. O justo vive pela fé, a palavra do Senhor. Se você está em Cristo, você vive uma comunhão com Deus, você já vive pela fé. É que às vezes o próprio cristão esquece que ele tem a presença do Espírito Santo, que ele vive já pela fé. Às vezes vai ser essa fé ativada mediante uma onda mais forte. Mediante às vezes uma abraçada no mar do qual não vai dar pé, aí ele vai ativar a fé, e não precisa disso. Amém? Eu posso estar com a minha fé ativada em todos os momentos, uma simples chegada no trabalho como eu cheguei agora, e orar a Deus para preparar uma vaga e
por fé eu creio que vai ter um cantinho preparado lá para me estacionar, eu creio. Não, mas você não está nem vendo, não é por vista, é pelo que eu não vejo, mas eu creio que o Senhor está fazendo. Onde minha mão não alcança, a destra do Senhor está lá. Aonde eu não estou, em espírito, o Senhor já está naquele lugar. Aleluia, isso envolve oração também. Amém? Que você possa ter a sua fé sempre avivada, que você possa ter a sua fé sempre exercida, para que você seja lapidado, moldado e cresça na graça e no conhecimento. Deus abençoe.